É mais uma encarnação que a gente está aqui reunido, falando sobre espiritualidade toda terça-feira, toda quinta-feira, toda segunda-feira. Para quê? Para que a gente possa começar a se melhorar de fato. Começar a tirar essas coisas tão difíceis enraizadas, né? Vocês não concordam, gente? Às vezes é tão difícil a gente parar de comer uma comida, parar de beber um refrigerante. Agora imagina um vício moral. O quão é sofrido para um espírito quando ele consegue se libertar de uma questão moral, vocês não acham? Porque nós estamos experimentando aqui hoje. Quem não tem questões morais para resolver? Como é difícil, né? A luta é diária. Certo? Então, na quinta classe, os nossos amigos benévolos, né? A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Ainda são limitados os conhecimentos, tá? Quando a gente fala limitado o conhecimento, só para... Você sabe que o conhecimento é infinito. Então, como é difícil dizer para um espírito benéfico que é limitado? Agora, imagina o nosso. Se o deles é limitado, o nosso é nada, né? Hão progredido, mas no sentido moral do que no sentido intelectual. Tá? Então, eles progridem mais no sentido moral do que no intelectual. Certo? Mas já estão caminhando bem lá à frente, né, amigos? A quarta classe, os sábios. Tá? Já estamos chegando mais perto, né? Estamos chegando lá perto lá do pessoal da frente, né? Da primeira classe lá. Distingue-se pela amplitude dos seus conhecimentos. Esses espíritos aí, os espíritos sábios, e daí para frente, são os da sabedoria. Provavelmente foram esses espíritos que estavam junto dos espíritos da verdade, fazendo o espiritismo no planeta lá com Kardec. Tá? Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para os quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista de sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias de espíritos imperfeitos. Então, eles não têm isso. Nessa parte dá para colocar, tipo, Sócrates, os grandes jamais dominados por qualquer paixões próprias. Como Batista? Aí, jamais dominados por qualquer paixões próprias. Vou te falar um relato que aconteceu. Tem um ser que ele mostra que ele não tem sentimento de paixão, mas tem conhecimento, não... Como vou te explicar assim? Como se fosse uma pessoa neutra, que não se move em sensações, e sim tendências, entendeu? No caso, a gente está muito pegado a paixões, no caso, né? por causa do nosso corpo físico. Estamos materializados e doutrinados para só bater nos 5 sentidos da gente. Então, é um lado de bebezinho, né? E a gente, sabe aquela criança manhã? A gente se tornou uma criança manhã. É natural, Batista. Né? Você vai melhorar um dia. E uns seres que eu acredito que são homens, que nós somos crianças, né? É tipo ser homem, para mim, já é uma pessoa adulta. O homem que, no caso, tem que ter atitude de homem. E nós somos criança. Queremos ter atitude de homem, é difícil. Gente, é que na verdade assim, ó, a evolução do espírito não se evolui tudo de uma vez só. Primeiro a científica, depois a moral. Vai indo até alcançar o top. Não é assim que é? É assim que a gente estuda. Dificilmente o espírito em apenas uma encarnação ele vai fazer tudo de uma forma, a não ser que já esteja bem lá à frente. Se estiver bem lá à frente, já não vai estar aqui com a gente, né? Dificilmente vai vir. Tá? Porque tu tinha falado. Dá pra encaixar essa parte que tu falou como tu trata uma criança. Uma criança, normalmente, para tu chamar a atenção dela, fazer que ela faça coisas úteis, tu explora o lado científico, a parte mais inteligente. O Lao Tse foi um dos grandes sábios da parte do Oriente também, né? Que auxiliou e até hoje auxilia muita gente com os conhecimentos e sabedoria dele. Acho que nessa parte se encontra os grandes filósofos. Moisés também foi. Moisés também não foi. Não só Moisés, mas na era helênica, principalmente com os gregos, e junto com Alexandre o Grande, teve
várias participações deles também. Eu não posso Auxiliando na não posso comunidade. confirmar sobre determinado, sim, sobre o que tu está falando, porque eu não tenho conhecimento. Mas sei que grandes pessoas, grandes homens que estiveram na Terra, sim, já vinham preparando a Terra para esse momento agora. Seria mais ou menos o que a gente conhece como sabedoria, né? Mas é aí que está a questão. Agora a gente vai ver o próximo, a gente vai discutir isso aí. Bom, na terceira classe da sabedoria, gente, as qualidades morais da ordem mais elevadas são o que os caracteriza. Sem possuir ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta o juízo reto sobre os homens e as coisas. Certo? Então detêm a sabedoria. Vocês veem que eles já estão lá na frente, né? Quer dizer que eles têm. Mas não quando eu falo em sabedoria, não é essa sabedoria nossa aqui. É a sabedoria grande, a coisa cósmica. Claro que não. Nossa, meu Deus do céu. Um espírito de sabedoria se aproximar da Terra, acende a Terra, todo mundo fica vibrando. Esses espíritos têm um grande alcance. Seria o Cristo quando chegou na Terra. Não, eu não sei, Mateus, o Cristo está ali, né? Não, só fazendo uma correção ali na questão que o Batista estava falando, que embora o corpo influencie, a matéria influencie o espírito, jamais tu vai ser uma pessoa ruim por causa do corpo. Sim. É importante a gente deixar bem claro, o espírito tem preponderância sobre a matéria, né? Então ele que imprime na matéria o seu sentimento. Então o organismo físico ele pode te dar certas, pela questão instintiva, certas Sim. tendências, mas jamais vai ser uma tendência diferente por causa do espírito. Não vai ser um espírito bom que vai encarnar num corpo material e ele vai se tornar ruim porque a matéria vai influenciar. Sim. A gente tem que ter bastante cuidado, porque senão a gente começa a colocar a culpa na matéria e no instinto. E o espírito ele tem preponderância sobre o instinto. E o espírito não regride, né? Então é importante a gente deixar claro isso para não ficar o corpo, nós sabemos, né, gente? O corpo é somente um instrumento para o espírito vir aqui. Ele tem ele tem toda a fisiologia que pode tentar alterar lá uma decisão do espírito, mas quem comanda é o espírito. Inclusive nós temos já no nosso canal que a gente estudou ano passado as influências do organismo, que tem no livro dos espíritos, tem lá sobre isso uns 3 estudos, eu acho. Certo? Gente, está certo? Não, é que eu vejo, por exemplo, assim, aqui encarnado, eu vejo tantas pessoas sendo influenciadas mais pelo instinto animal, porque são animais no sentido ainda, vamos supor que seja lá da época das cavernas, que encarnaram um corpo aqui, por exemplo, sendo que o corpo físico não teria como suportar um espírito, só se fosse, no caso, bem mais já para receber esse corpo, né? O espírito. Nesses grandes crimes que acontecem na humanidade, aí que tu vê que são pessoas movidas mais pelo instinto animal. Mas isso é o próprio espírito. Mas é do próprio espírito. É do próprio espírito. Não é do corpo. O corpo é apenas um instrumento. O corpo é o reflexo do espírito. A gente tem que deixar bem claro isso. A matéria ela influencia, mas não determina. Então é importante a gente deixar que nunca a preponderância da matéria vai ser tanta ao poder do espírito encarnado dentro do corpinho. Tem que... A gente sempre diz, né, gente? Porque senão aquela frase, a carne é fraca, ela se torna uma verdade. E a carne, ela não é fraca, o espírito que é fraco. Sim. Se tu fez algo errado, foi porque o teu espírito quis, não porque o teu corpo quis. Então a gente tem que deixar isso bem claro. Energia não mente. Energia não mente. Sim. Mas eu não sei, no caso dessa eu estou perdido, estou bem perdido mesmo, estou aqui do voando. É assim, ó. Nós estamos na Terra, nós estamos nesse planeta da Terra, né? Nós somos feitos com elementais da Terra, no caso o corpo físico, né? Corpo físico. Tem mais coisas aí, entendeu? Eu acredito que tem mais coisas. Mas sempre vai ter mais. É que nós somos limitados, Batista. Eu acredito, no meu ponto de vista. A verdade não vai ser revelada, Batista. Respeitando o estudo, no caso, né? Mas eu acho que tem influência.
Sim, influencia, mas não determina. Repetindo a frase. Influencia, mas não determina. Mas tu não vai ser um... Vou te dar uma ideia, vou te dar uma base. Só uma base. O ser animal reproduz através do como é que diz? No ciclo, né? Vamos botar assim. Né? Sim, da reprodução sexuada. Isso. Nós vemos a descendência lá dos minerais, plantas, do mundo. A gente tem essa parte psíquica do animal, confere? Uhum. A gente usa só 5 sentidos aqui na Terra. Mais 6. Mas lá na nossa consciência, no inconsciente, está o registro animal. Sim. Então, por exemplo, vou fazer um raciocínio rápido. Um estrupador, por exemplo, que ele não consegue dominar o corpo físico. Porque é ativado, não por esses sentidos, entendeu? É ativado psiquicamente a mesma coisa que o Silvio, e ele não consegue controlar. E quem que ativa? É o corpo? Ou é o espírito? Espírito? É o espírito, mas eu não sei como é que o espírito funciona, que ativa. Porque o espírito animal que ativa o espírito animal, Entendeu? Batista, vamos dar um exemplo. Tira o espírito do estuprador daquele corpo que ele morre, está vai pra terra. e coloca num corpo que foi habitado por Jesus. Não vai fazer diferença nenhuma. Vai seguir o espírito do estuprador atuando da mesma forma que ele vai imprimir naquele corpo habitado por Jesus, por exemplo, né? A mesma coisa, porque é o espírito que vai imprimir no corpo à vontade. Eu acho que a influência do corpo tem, talvez quando tu esteja com uma dor, está com uma dor de dente, está com uma dor, Eu acho que te irrita até, né? Te deixa nervoso. Acho que por aí. Eu acho que alguma coisa tem, menino, sabe por quê? Eu vou explicar para você. Se eu pegar uma jaqueta tua e eu botar em mim, entendeu? Eu vou ficar com as sensações tuas, porque tem uma energia tua ali. Sim. Né? Sim. E eu posso, meu psico, traduzir o que está, que nem um cachorro, vai lá, cheira uma camiseta e sabe onde tu está. Existe muito mais coisa que nós não descobrimos. Mas claro, nós vamos descobrir. Claro. Nós vamos descobrir. Eu, para mim, o corpo, a gente, aquilo eu estou pegando, é 6 sentidos. Só que os outros estão inativos porque nós não praticamos eles. Né? E tem muito mais que ainda está para abrir nós. Tá, eu vou te perguntar um negócio. Apenas esses sentidos que nós temos. Sim. Agora tu imagina abrir mais 10 para o tipo de espírito que nós somos. E a evolução é isso aí? Sensações que a gente não vai saber reconhecer. Não tem capacidade, nós não temos capacidade para isso. Mas tá, Batista, está escrito lá que a verdade não vai ser revelada toda. Primeiro, porque não é assim que funciona. Somente quem tem acesso à verdade, nem sei se chega a toda absoluta, são os que já estão com Deus lá, que já se fundaram, os espíritos puros. Nós não vamos ter. É claro, eu também acho, Batista, que sempre falam, né, 7 corpos. Eu acho que não são. Eu acho que deve ter muito mais corpo. Eu acho que deve ter uma questão complexa dos chakras. Eu acho que 7 só display. E meu Deus do céu, acontece que a gente mal pode lidar com 7 chakras, mal consegue ter uma encarnação, um estudo disso. Não vai nos revelar agora. Mas eu acredito que essa verdade que tu está falando vai chegar. Vai chegar. Eu posso comparar tipo assim, olha, como tu vai querer multiplicar se tu nem sabe somar? É difícil. É difícil. E Batista, eu ainda penso que quem firma o corpo é o espírito. Não, com certeza. O ser mental, para mim, pelo que eu entendi, o ser mental, o ser espiritual, o ser material. O ser mental está todo. Só que quando o ser mental está em outro corpo, interage de outra forma. Por causa da manifestação do planeta que ele está. Se ele está na água, aquele projetão físico, ele vai se portar que nem peixe, porque ele está no corpo de peixe. Mas o espírito vai ser sempre o espírito. Né? Sim, o espírito vai ser sempre o espírito. Mas ele não vai ter ferramenta para se manifestar. Entendeu? E vai ser limitado. Mas eu acredito que se ele for Batista, se ele for, vamos dizer, a questão do estudo, e ele habitar o corpo de uma mulher, de um homem, vai para outro planeta, e ele for assim, ele vai agir dessa forma. Não importa o corpo dele. Claro, é que o corpo, ele é como tu diz, ele influencia, mas ele sempre o espírito vai preponderar.
Tanto que às vezes em determinadas encarnações, se tu pega, por exemplo, um espírito de um estrupador, que tu deu o caso, que há várias encarnações ele está encarnando como homem e está sempre utilizando muito a atividade sexual, tá? Porque a atividade sexual no homem ela é mais preponderante por própria energia yang, tá? Energia masculina, tá? Positiva. Então ativa mais no homem essas questões sexuais. Então, quando um espírito há muitas encarnações ele está, por exemplo, nesse sentido de estrupador, utilizando muito sexo e se perdendo, muitas vezes a espiritualidade faz com que ele então comece a encarnar num corpo de mulher. Tá? O que acontece com isso? O corpo feminino, aí entra a questão física da influência, da parte que a influência física vai fazer naquele espírito. O corpo feminino, por já ser energia yin, feminina, vai frear aquele desejo sexual que no homem é mais ativo. Tu entendeu? Aí nós temos um exemplo de que o corpo físico vai frear o espírito, mas não vai determinar, porque aquele mesmo homem que encarnou naquela mulher, que tinha aquele desejo sexual, pode ainda exercer influência sobre aquele corpo e provavelmente mas vai refrear. Se era 100% como homem, talvez vai ser 85% naquele corpo de mulher. Aí talvez ainda vai ser feita mais outra encarnação no corpo de mulher para frear aquele desejo sexual. Nesse exemplo te dá mais ou menos uma noção do que tipo de influência a matéria pode fazer. Assim como certas tendências no corpo feminino, que produzem em determinadas encarnações várias, como mulher, às vezes se vira e se encarna como homem para refrear certas questões que a psique feminina provoca no espírito. Entendeu? E aí, nós podemos ver que o corpo influencia sim o organismo no espírito, mas não determina, mais como um freio, não como uma determinação. Sim, porque lá no livro dos espíritos está também que tudo que tu adquiriu, mesmo numa encarnação, porque nós temos várias encarnações no caso, tudo que tu adquiriu, tu não perde mais. Né? Tu adquiriu, tu evoluiu. E aí fica a minha pergunta de novo para ti. Se a gente passou pela planta, passou pelo animal, passou pelo corpo, né? Porque eu não estudei, estou te falando uma coisa que eu não estudei. E aí tu vai ficar até aquelas folhinhas que eu estudei, porque isso aqui eu recebo lá. Tá. Então quer dizer que tu passou por planta, tu passou por animal, e tu está em gente agora e está subindo devagarzinho, né? Então quer dizer que está guardado lá no teu psico, no teu genoma, entendeu? São instintos que a gente não usa, né? E eu acho que vai ser alguma coisa aí para revolucionar a parte dos médicos, entendeu? Acho que aí vão se pegar mais. Pode, Batista. Por que não? Porque não. Existe conhecimento que nós não temos, né, acesso, mas enfim. Bom, então tá, agora vamos chegar na classe dos superiores, tá? Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros e nos darem noção exata sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido o homem saber. Aí entra isso aí. Nós temos, eles sabem, eles conhecem, mas não é permitido chegar até nós. Por quê? Porque nós não sabemos